Vamos falar sobre aumento de vendas e aumento de vendas com o WhatsApp. Você já parou para pensar se na sua empresa você está usando o WhatsApp só como atendimento ou como um canal real de venda? Existe uma diferença enorme entre responder mensagem e conduzir uma compra. Isso nós vamos ver aqui hoje. A pergunta é simples. Você realmente está aproveitando todo o potencial do WhatsApp para impulsionar as suas vendas? Nesse vídeo, você vai encontrar todas as formas de vender mais utilizando o WhatsApp. Fique comigo até o final, dê um like. Hoje, 78% das pessoas preferem interagir com as empresas pelo WhatsApp e 53% dos consumidores já compram diretamente por ele. Ou seja, o WhatsApp deixou de ser uma opção. Ele virou uma ferramenta para agilizar o hábito de realizar compras mais rápidas. Então é uma ferramenta poderosa que você pode se valer a partir de agora. Olha só, pensa agora comigo. Se o cliente prefere falar por WhatsApp, por que a sua venda ainda não está sendo organizada por lá? Durante esse vídeo, você vai conhecer estratégias, metodologias e ferramentas que poderão te ajudar bastante a ganhar mais dinheiro vendendo pelo WhatsApp. Eu vou te explicar tudo com detalhe. Então me fala, sua empresa pode se dar o luxo de ignorar a oportunidade do WhatsApp? Porque quando você não transforma conversa em venda, alguém transforma. E quase sempre esse alguém é o concorrente, que chega primeiro com atendimento mais rápido, mais claro, mais convincente, ou seja, planejado e com estratégia. E é sobre isso que vamos começar a conversar aqui agora. E você vai conhecer quais as estratégias tem disponíveis para você utilizar e criar os diferenciais competitivos para lidar com a concorrência. Então, a questão é não é se você vai vender pelo WhatsApp. A questão é quando e como você vai vender. Quem se organiza hoje pelo WhatsApp colhe resultados bem satisfatórios amanhã e normalmente com menos custos de aquisição. É o custo de aquisição de clientes, é o custo comercial que influencia muito nos resultados das empresas e pode gerar prejuízo ou rentabilidade. E para você começar do jeito certo, vamos lá para o básico do profissional, né, que é o WhatsApp Business. Ele existe justamente para ajudar as empresas e traz recursos simples, mas que são extremamente necessários, como mensagens programadas, catálogo de produtos, meios de pagamento e horários de atendimento. Tudo isso pode ser configurado na plataforma. E me fala se na sua empresa o cliente encontra com facilidade informações sobre o seu produto, sobre o preço, as opções de entrega, as opções do produto, as formas de pagamento. Ele encontra isso com facilidade? Ou ele precisa perguntar, espera, cansa e depois acaba desistindo porque ninguém responde, igual em lojas de autopeças, onde o cliente pergunta e ninguém responde nada. E o pior, acaba comprando depois no concorrente. Na sua empresa é assim também? Acredito que não, mas se for, vamos resolver aqui. Eu vou te ajudar a conseguir ter uma outra estrutura de atendimento e se organizar bem mais. Fique aí e escute as dicas. Olha só o tamanho do mercado. 83% dos brasileiros usam o WhatsApp para comprar produtos e serviços. E cerca de 80% usam para se comunicar com as marcas. Ou seja, o cliente já está lá no WhatsApp e ele não quer só conversar. Ele quer resolver, quer decidir e quer comprar. E você? Como é que você está lidando com essa realidade? A importância é tão grande que para 54% dos consumidores, o contato com o vendedor no WhatsApp é a etapa mais importante do processo. E muito vendedor não consegue entender isso e atender da forma apropriada. Falta de treinamento, falta de entendimento, descaso da empresa. Tudo isso faz parte de um processo que deixa dinheiro na mesa. Muita gente usa o WhatsApp para perguntar preço, consultar promoção e receber oferta. Diante disso, faz a análise, né? Se o vendedor está conduzindo essa etapa da forma correta ou ele só responde as mensagens quando dá para responder. Eu vejo bastante isso. O cliente faz a pergunta e o vendedor esquece o cliente ali, às vezes horas e horas. O supervisor tem que chamar a atenção, que tem conversa em aberto, sem resposta, e o cliente acaba desistindo e comprando no concorrente. O Brasil é um dos maiores mercados de WhatsApp no mundo. E tem um relatório que confirma isso, onde fala que praticamente todo mundo tem o WhatsApp e usa ele diariamente. E usa para falar com as marcas, para falar com as pessoas, e compra, pede por ali, faz a compra, pizzaria, material de construção. Quem nunca pediu uma
pizza pelo WhatsApp, quem não comprou o material de construção que estava faltando em cima da hora na obra pelo WhatsApp, quem não comprou uma blusa pelo WhatsApp e quem já tentou comprar uma peça de carro pelo WhatsApp. Então é de uso contínuo da população e se abre a cada 30 minutos. Então a questão não é estar no WhatsApp, é se a sua empresa está presente de forma organizada ou se ela está presente de forma improvisada. É isso que vai fazer a diferença e vai te dar melhores resultados ou não vai te dar resultado nenhum, vai acabar gerando prejuízo. Alguns dos padrões de uso do WhatsApp que viraram hábito são tirar dúvidas, abrir o WhatsApp toda hora, usar para pedir informação, para comprar as coisas, pedir suporte. Já está na mão, é rápido, fácil, prático e principalmente já é estatístico, né? O cliente abre várias vezes por dia, em média 30 minutos, cada 30 minutos o WhatsApp é checado. Isso significa uma coisa muito importante, é frequência, atenção e oportunidade. Isso gerou um hábito. Então, é importante para a sua empresa entender esse hábito do consumidor. Agora, se você não responde com velocidade, com clareza, o cliente não vai esperar. Entenda só, o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação assíncrona, onde as pessoas elas interagem de acordo com a sua disponibilidade de tempo e o seu interesse. Mas isso vale somente para o cliente. Não vale para a marca. A marca tem que responder de forma imediata. O cliente, ele responde quando dá. A marca responde quando precisa, tem a necessidade de responder em 1, 2 minutos. Assim ela demonstra atenção, empatia, compreensão da necessidade do cliente. E isso muda o jogo da venda. O cliente quer o primeiro passo simples, rápido e humano. Por isso, o WhatsApp tem um engajamento altíssimo e a maioria das pessoas prefere esse primeiro contato sendo feito por ele. E nos negócios, a agilidade vale dinheiro. O desejo e a decisão andam juntos e tem prazo de validade, entendeu? Por isso, você tem que ser ágil, não pode perder tempo. O WhatsApp Business é tão forte por causa disso. É uma ferramenta de apoio a negócios e vendas das empresas. Ele é rápido, ele não é invasivo, ele coloca as pequenas e médias empresas no mesmo patamar que as empresas maiores, que as empresas grandes. E o WhatsApp não é mais um diferencial competitivo, é um pré-requisito básico. Quem usa mal perde, quem usa bem cresce. Então responde, sua empresa está preparada para competir no mercado em que cerca de 80% dos consumidores preferem o relacionamento pelo WhatsApp, é a maior parte do mercado que está se relacionando com as empresas pelo WhatsApp. Você precisa se organizar também, estruturar todo o processo de comunicação com o seu cliente, com o seu público-alvo, de forma a atendê-lo da melhor forma possível e passar a melhor imagem da sua marca para esse público. Ou você está deixando essa oportunidade na mão dos concorrentes. Todo bom negócio se inicia com um relacionamento. Imagina o seguinte, vou te fazer uma pergunta para você refletir. Pensa em 3 recursos capitais intangíveis. O primeiro é o tempo. Pensa no tempo como um recurso intangível. E quanto vale o seu tempo? Na verdade, o tempo é o recurso mais escasso que nós temos hoje. Quanto vale o seu tempo? Segundo, quanto vale o ativo intangível mais importante das empresas, que é a base de clientes? Então, quanto vale uma base de clientes bem organizada? E o terceiro, relacionamento. É como se constrói as grandes empresas, a partir de relacionamentos, com a base de cliente. Então, quanto vale uma base de cliente com um bom relacionamento? Quanto vale um relacionamento comercial bem feito? Eu vou te dar mais uma dica. Com o excesso de informação que nós temos hoje, a retenção seletiva ela se torna cada vez mais escassa, cada vez mais rara e mais difícil. Então, quem ganha o cliente não é quem fala mais, é quem fala melhor, justamente para obter essa retenção seletiva. Então, você tem que falar não só melhor, mas também mais rápido. Não pode esquecer o cliente na conversa. O conteúdo tem que ser cada vez mais bem qualificado para reter a atenção do seu público-alvo, entendeu? Aquela máxima que diz que quem não é visto não é lembrado, também está em alta. Anota aí nos comentários como é que você está lidando com essa situação hoje na sua empresa. E aproveita, deixa um like para ajudar a gente. Não te custa nada e para a gente tem um valor muito importante. Isso nos ajuda
a preparar conteúdos mais relevantes para ajudar você a crescer e ganhar dinheiro. Eu fico muito satisfeito se você der um like aqui, é o reconhecimento daquela troca que nós estamos fazendo. A gente te deixa a informação e você deixa um like. E é aqui que entra o OLZAP da OLI Consultoria. Não é uma venda, mas eu não posso deixar de falar de um produto que ajuda muitas empresas a se organizar para usar melhor o WhatsApp e ganhar dinheiro. O OLZAP foi pensado para transformar o WhatsApp em uma operação mais profissional de relacionamento e venda, com processo, organização e possibilidade de crescimento em escala. Tem um vídeo aqui no canal que fala os detalhes do OLZAP, como que pode ser utilizado. Eu vou depois deixar aqui em algum lugar para vocês poderem consultar. O OLZAP é uma ferramenta de integração com o WhatsApp para múltiplos atendentes. Ele tem a versão não oficial e a versão oficial, a não homologada e a homologada pela Meta. E o cliente, no projeto dele, ele escolhe qual que ele quer usar, se vai usar as duas, se vai usar uma só. E nós orientamos, analisamos o projeto e ele querendo usar a oficial, ele pode usar, a não oficial ele também pode usar. Ele escolhe qual que ele quer usar para o projeto dele. Em qual etapa o projeto vai estar, nós orientamos e damos a ele a opção mais favorável. E agora o mínimo que você tem que ter, o arroz com feijão, para você poder vender pelo WhatsApp. Isso você não pode deixar de ter. Um número exclusivo para o seu negócio, uma boa mensagem de saudação. O número exclusivo é um número só do business, só do negócio, um número comercial, diferente do seu número pessoal. Não procura não misturar, porque aí a imagem fica comprometida. Uma boa mensagem de saudação, faz um catálogo bem organizado e links de pagamento já pré-definidos. Isso vai te ajudar bastante a começar a ter uma imagem mais profissional da sua marca quando você estiver fazendo a atuação junto aos seus clientes. E por que você tem que ter isso? Porque o cliente quer agilidade, facilidade, praticidade. Se o cliente acertou o produto, fechou o negócio e já consegue pagar, elimina aí o atrito da venda, né? O atrito que mata a venda, que é a demora e a confusão na comunicação, ruído, esse tipo de coisa, acaba perdendo uma venda. Se você quiser acelerar a aquisição de lead ou a venda dos seus produtos, você pode pensar em duas situações. Uma são os anúncios de clique da Meta e do Google Ads, que levam as pessoas direto para a conversa no WhatsApp. É legal porque você consegue, com 10 a 20 reais por dia, fazer umas campanhas bem bacanas e isso te dá um retorno bem interessante. Mas se você quiser também fazer o tráfego orgânico, dá para fazer, porém você tem que ter a consciência de estar fazendo um investimento em uma estratégia de comunicação efetiva, que gera retenção e com uma conversa qualificada. Então tem que ter um planejamento bem apropriado, porque o cliente não vai cair do céu. Não dá para você fazer a campanha e esperar que o cliente vai cair do céu. Você tem que estruturar, planejar, fazer tudo bem direitinho. Essas estratégias de fluxo orgânico, ou mesmo do tráfego pago, se você achar que um vídeo com uma aula mais detalhada sobre esse assunto, desdobrando esses temas, possa ser interessante para você, comenta aqui embaixo que eu vejo a possibilidade de fazer um vídeo mais denso. Não deixa aí de dar o like, que isso é muito importante para mim. Me dá estímulo para continuar fazendo mais vídeos interessantes para vocês, tá bom? Conto com seu like. Olha, você não precisa ter dúvida que você tem como crescer com estratégias gratuitas. Basta você ter lá um catálogo bem organizado, uma divulgação inteligente, estratégias bem definidas, a comunicação bem organizada e qualificada e a segmentação da sua base bem feita. Mesmo com o WhatsApp Web, você já consegue uma performance melhor. Se você preferir ferramentas com recursos mais profissionais, pode usar a integração com o OLZAP e a automação de comunicação da OLSA, que é da OLI Consultoria também, para inteligência de marca. Mas entenda bem, com o WhatsApp Web ou com o OLZAP da OLI Consultoria, os dois, você tendo bem organizado, já é um passo bem adiante e sua empresa já vai para um outro nível. É claro que com o ecossistema da OLI, você centraliza a base de clientes ativos e inativos e cria campanhas ativas, né?
inteligente, de baixo custo e com retorno ainda acima da média, de uma forma mais simples, mais organizada, mais escalável. E é isso que muda o jogo da sua operação, principalmente se o seu negócio for um negócio intenso, de muita rotatividade de produto, né? Muitas vendas transacionais. Então, você precisa de uma ferramenta mais estruturada para que você possa escalar com mais facilidade. Não esqueça que uma base de clientes bem tratada, uma comunicação eficaz, qualificada e constante, né, online, sem depender do movimento de passagem da loja física, é o que movimenta as vendas das empresas nessa nossa economia moderna. O marketing tradicional, mais conservador, offline, ele já não está mais trazendo tanto resultado. É necessário que você tenha campanhas online e a sua empresa esteja com uma presença digital satisfatória para que os resultados dos negócios aconteçam. Portanto, fazer as ações de marketing para a sua empresa não é apostar e rezar, é cadência, planejamento e é inteligência. E claro, sem dúvida, é estar online. Todas as estratégias de sucesso utilizam embalde marketing, blogs, sites, matérias, vídeos e principalmente no WhatsApp, com continuidade do relacionamento estabelecido, entendeu? O objetivo é sim, uma estratégia que você usa para manter sua marca interessante, oferecer valor com um conteúdo relevante e um discurso qualificado com seu público-alvo. Você também pode gerar vídeos, são os atalhos que geram confiança, porque você aparece, explica, cria conexão, isso também é bem legal, é uma estratégia bem interessante. Mas uma dica bem legal também é você conseguir prova social. São vídeos de clientes satisfeitos que funcionam muito para a imagem da sua marca, né? Porque reduzem a insegurança dos novos leads. Só que nada disso funciona sem script, um script correto e condução de conversa bem estruturada, de forma bem organizada. E aí tem um ponto que separa quem vende e quem só atende. Esse ponto é o atendimento ativo. E o que significa um atendimento ativo? Não é somente responder perguntas, mas saber fazer perguntas. Fazer perguntas abertas, por exemplo, é uma forma bem inteligente. Saber identificar as personas é outra forma também muito importante. Entender a necessidade do cliente também é importante. E saber adaptar o discurso ao perfil do cliente. Então, isso tudo requer o quê? Treinamento da equipe do comercial. O Spin Selling, ele te dá o caminho para esse treinamento. Ele formata esse treinamento. Então, o Spin Selling, ele te dá o caminho, te ajuda a entender a situação, detectar o problema, mostrar a implicação e gerar a necessidade de solução. Isso, apoiado pelo método AIDA, te dá a sequência para você prender a atenção, criar o interesse, gerar o desejo e chamar o cliente para a ação. E dessa maneira, a conversa vira venda sem você parecer insistente, usando técnica e metodologia de forma apropriada à persuasão do cliente. Esses são recursos que vão fazer toda a diferença nos resultados do seu negócio. Só essas dicas que eu te dei aí já valem um like. E sua inscrição também no canal do YouTube e seguir lá no Instagram da OL Consultoria e da Moda na Web. Se você quiser um vídeo sobre o Spin Selling e sobre o método AIDA, deixa um comentário aí que eu crio uma aula completa falando sobre o Spin Selling e sobre a AIDA para que você possa aprender um pouco mais sobre essas técnicas e essa metodologia e treinar, e vem aí a treinar a sua equipe para que tenha uma performance melhor nos negócios e no atendimento dos clientes. Então, agora é hora da prática, né? Como mandar mensagens e fazer campanhas para várias pessoas da base sem virar uma bagunça generalizada? A resposta é: organizar um CRM. Você precisa criar uma estrutura organizada de CRM, criando segmentação organizada dessa base inteira. E objetivos que sejam claros. Mas primeiro você pode segmentar a base por preferência, colocando etiquetas ou criando um sistema de marcação para identificar os leads e os clientes, ativos e inativos. Já começa por aí. Inclusive eu tenho um vídeo que ensina a fazer isso também, eu vou deixar em algum lugar aí para você clicar e
entender um pouco melhor sobre essa situação do CRM. Agora, você precisa de ter objetivos claros em campanhas que você vai realizar, como, por exemplo, a campanha de geração de conversa, a campanha de reativar contatos, a campanha para vender, a campanha para fidelizar. Todas essas campanhas já vão estar também segmentadas e populadas lá com leads, com clientes ativos, com clientes inativos, enfim, com a organização necessária do CRM. Dá uma olhadinha lá no vídeo que eu falei, que você vai ter uma noção mais clara, para que a gente não fique aqui com um vídeo muito extenso. Olha, agora uma coisa que é muito importante levar em consideração, porque quando você tem uma base de clientes ativos e inativos e você não faz campanha, você está deixando dinheiro em cima da mesa, porque as pessoas compram o que elas gostam, conhecem e confiam. A pessoa já te conhece, já conhece a sua empresa, é um cliente inativo e muitas das vezes ele não está comprando com você simplesmente porque você não entrou em contato com ele. E ele está comprando com a concorrência porque ela está se aproximando mais, dá mais atenção, estrutura campanhas, contempla ele nas campanhas e você não tem esse trabalho, por consequência, não vende para esse público e fica lá a ver navios. Agora, leve em consideração a seguinte questão: campanha bem feita não é fazer spam. A comunicação precisa de ser relevante na hora certa para o público certo e da forma correta. Então, para você vender mais, o que você tem que ter é uma base opt-in, fazer uma segmentação dessa base, criar listas organizadas, ser rápido nas mensagens, nas respostas e personalizar a experiência do seu cliente. Não esquece daquele cliente da base que está inativo. Entre em contato com ele. Muitas das vezes ele só está esperando você aparecer para lembrar de você e te procurar para comprar. Então, uma outra coisa importante também é você ser bem rápido nas respostas, preciso e objetivo. Agora, procura fazer essas comunicações de uma maneira estruturada. O que eu chamo de estruturado são frases, textos pensados com gatilhos mentais que contemplam a recorrência de dúvidas e perguntas que o público acaba fazendo no seu WhatsApp e você já tem noção de tudo aquilo que ele vai precisar saber, então você já tem como estruturar as respostas e as mensagens de maneira a tornar a sua comunicação bem clara, transparente e objetiva. Não deixe dúvidas para trás, chame as pessoas pelo nome, personalize a experiência do seu cliente com a sua marca. O WhatsApp, como eu já falei para você, é uma ferramenta de comunicação assíncrona, onde as pessoas interagem de acordo com a disponibilidade e o interesse. Mas é uma regra que só vale para o cliente, para o lead, né? Ela não vale para a marca. A marca precisa responder de forma imediata. O WhatsApp te ajuda a encaminhar mensagens personalizadas, precisas e segmentadas. Ele tem um campo para que você coloque tudo categorizado, as mensagens estruturadas, de forma a responder esse pessoal todo, principalmente aquelas perguntas que são recorrentes, você já ter as respostas apropriadas para conseguir responder no tempo mais hábil, mais rápido. E com essas ações o resultado é simples, é mais controle, mais eficiência, menos desgaste com o cliente. E nessa equação, isso é igual a mais venda e mais engajamento. Não esqueça de, na hora que você estiver fazendo o script, ele estruturado, você utilizar uma estratégia com gatilhos mentais, mas usa isso com elegância, como gatilho de urgência, de autoridade, de escassez e de prova social. Crie estratégias para o período de Black Friday, para o final de estação ou sazonalidade. Sazonalidade é aquele período onde você não tem uma baixa venda, como é o caso de chocolate. Chocolate no período da Páscoa vende bastante, fora desse período vende menos. O mercado de moda no período do verão vende muito biquíni, no período do inverno vende muito casaco. Então tem essa sazonalidade. O final da estação é um período de sazonalidade também pode ser considerado. Giro de estoque, você está sempre preparado para não deixar o estoque aumentar muito. Procure usar o link direto dos produtos nas conversas. Isso também ajuda bastante. Dê preferência para falar com quem você já tem relacionamento antes. E tenha sempre um assunto oportuno e relevante. Isso você também consegue organizar
naquelas mensagens estruturadas. E se lembra de uma coisa, uma dica importante: a lista de transmissão ela funciona muito bem quando ela tem consentimento, ou seja, a lista que você vai transmitir as mensagens precisa ser de pessoas que consentiram, a base opt-in, né? E ela tem que estar segmentada também, e o contexto apropriado. E o que vai sustentar as suas vendas pelo WhatsApp vai ser a facilidade de aquisição de leads, relacionamentos duradouros, geração de autoridade da sua marca, a prova social dos clientes engajados e a base de clientes ativos e inativos bem tratada. Isso que vai te sustentar. Sem a base tratada, o que vai acontecer? Todo dia você tem que começar do zero. Já com a base tratada, não. Você cresce com sustentabilidade e com previsibilidade. Então, é melhor você ter um pouco mais de trabalho, porém crescer de forma exponencial e com uma base tratada, para não precisar ter que partir do zero toda vez que precisar conversar com os clientes da base. Eu vou passar aqui umas estratégias, uns exemplos de estratégias de vendas. A estratégia muito poderosa é o lançamento, que ajuda a vender bem. Em resumo, ela funciona assim: você trabalha o psicológico do público-alvo, criando uma campanha para criar uma expectativa, ter uma oferta irresistível, abrir as vendas e logo em seguida você já fecha, que isso já cria uma ansiedade, uma urgência e já gera vendas. O lançamento funciona em várias empresas de diversos segmentos. Agora, para o mercado de moda, a gente tem a coleção nova, a cápsula, o kit, a liquidação e o drop. Então, a estratégia de lançamento ela pode ser usada em diversos segmentos. Para o mercado de moda, em especial, temos algumas estratégias que ficam mais apropriadas. Não só de lançamento, mas também a coleção nova, a cápsula, o kit, a liquidação e o drop. E daí segue uma palhinha para o pessoal da moda. A coleção nova, a ideia é a seguinte: criar antecipação e necessidade de atualização, fazendo com que as peças da estação anterior pareçam desatualizadas. Então, a coleção nova vai ter preferência na compra por parte do cliente. A cápsula é uma coleção pequena. A ideia da cápsula é o seguinte: atrair consumidores que buscam curadoria, simplicidade, versatilidade, focando em itens obrigatórios em vez de um guarda-roupa inteiro. Então, na cápsula, a coleção é feita de forma estratégica. O kit, a ideia é a seguinte: que seja percebido como um bom negócio, um alto valor agregado, simplificando a decisão de compra ao ser oferecido como uma solução prática e pronta. Isso também tem a preferência do público, entendeu? Já a liquidação, a ideia é criar um forte senso de urgência, gerando no público o medo de perder a oportunidade, o que cria o sentimento do famoso FOMO. É a sigla Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora em português, incentivando a compras impulsivas e rápidas do público-alvo, entendeu? E finalizando aí, o drop, que é um lançamento surpresa, um lançamento altamente divulgado. São produtos muito limitados, isso é feito de forma proposital, né? A ideia é criar um poderoso hype de exclusividade. A limitação intencional e o lançamento surpresa transforma a compra em um evento competitivo por parte dos clientes, né? Fazendo com que os compradores se sintam parte de um clube exclusivo. E o WhatsApp é o canal perfeito de comunicação para gerar desejo e conversão com velocidade. Só essas dicas que eu te dei aí já vale um like e a sua inscrição aí no canal da Moda na Web e da OLI Consultoria. Não deixe de dar o like não. Eu agradeço muito a sua participação e o seu reconhecimento. Agora, se você quer um vídeo mais denso sobre essa parte de lançamento, de coleção, pode pedir aí embaixo nos comentários que eu vejo a possibilidade de fazer um vídeo mais denso com aulas sobre o assunto. Na negociação, a velocidade, ela vale ouro. A mágica, na verdade, está em responder rápido, chamar a pessoa pelo nome, ser educado, ser atencioso, fazer perguntas abertas que criam conexão. Você não vende o produto necessariamente. Você vende necessidade, solução, expectativa, satisfação e desejo. O produto em si
vai junto, compreendeu? Fazer as perguntas certas cria empatia e faz o cliente se sentir entendido. E isso é fundamental, porque o cliente, quando ele se sente entendido, ele cria um vínculo emocional e compra mais fácil. Essa é a percepção que você precisa ter. E aí, durante a condução do processo de negociação, você precisa compreender o seguinte: você tem que induzir o avanço na negociação, com fluxo e com etapas pré-definidas. Tá? Ter rotinas como verificação de pendências, fazer follow-up de negociações em andamento, fazer follow-up de pedidos não pagos e fazer follow-up de dúvidas. O script ele tem que estar sempre acessível a toda a equipe, em doc, ou em texto, ou dentro do OLZAP, que tem uma área pronta para scripts estruturados, pré-definidos, que seguem o objetivo da empresa a nível de negociação. Uma coisa que você precisa entender também é que o processo de atendimento, negociação e venda não pode depender do humor do comercial naquele dia. O padrão e estado de espírito no atendimento tem que ser constante, tem que ser linear, sem oscilações de humor ou temperamento. Isso requer, certamente, treinamento da equipe e aquele script bem estruturado que a gente já conversou anteriormente. Se você tem um atendimento com um fluxo muito grande, você pode contar com um bom agente de IA personalizado, que pode ser configurado pela OLI para atendimentos conversacionais em primeiros níveis, entendeu? Mas não esqueça que o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação assíncrona, onde as pessoas interagem de acordo com a sua disponibilidade e interesse. Isso é uma regra que, frisando novamente, vale para o cliente, mas não vale para a marca. A marca precisa atender de forma imediata. Por isso que, às vezes, o agente de IA é interessante, porque se a marca se a empresa tem um alto índice de mensagens, e às vezes tem mensagens que chegam finais de semana, ou tarde da noite, ou muito cedo, um agente de IA nesse momento já ajuda a empresa a conter essa demanda. E depois que o atendimento humano estiver disponível, a própria IA transfere para esse atendimento humano. Então, isso pode ser um recurso interessante por conta disso. E uma dica bem importante para você criar um bom script é ficar atento à realidade do dia a dia. Você identifica os padrões de dúvidas, otimiza as respostas e monta a sua estratégia de persuasão de uma forma mais eficaz. Use aí você pode usar a metodologia do spin selling e as técnicas de AIDA e o CTA. Isso vai te ajudar. E lembra do seguinte: ferramentas, elas ajudam, mas o que vende é boa estratégia, é a comunicação eficaz e a adaptação ao perfil do cliente na hora da comunicação. É necessário sempre ter um toque humano e procurar obter aí um vínculo emocional, uma personalização, procurar ter empatia e atenção a tudo aquilo que for conversado, ter uma escuta ativa. Reforçando a questão da automação, ela é indicada para quando você tem um alto volume de atendimento, mas ela não serve para substituir totalmente o atendimento humano. As etapas do relacionamento com o cliente, elas são fundamentais e elas precisam ser estabelecidas de forma mais humanizada. É interessante que você atenda com automação parcial no primeiro e segundo nível. Você pode usar um funil como apoio às técnicas de AI. Use o spin selling sempre que puder, mas principalmente para as objeções latentes e as vendas mais complexas. Para você montar o seu script, você pode usar o ChatGPT e com isso, você acelera a criação. Uma dica é você usar o ChatGPT para acelerar a criação dos scripts, mas não esqueça de fazer uma revisão e uma adequação do texto que for gerado pelo GPT para o seu público-alvo. O seu funil no WhatsApp, ele pode ser simples. O topo, uma estrutura básica. O topo atrai, identificador, o meio constrói o relacionamento, e o fundo converte. As mensagens devem ser curtas, objetivas e questionadoras. E você deve usar e ter como apoio na sua construção as técnicas de AIDA e a metodologia do spin selling. Isso vai te ajudar bastante na performance do seu script e na conversão das suas abordagens. Se você não estruturar o funil,
você vai ficar com conversas soltas, pontas soltas. Isso vai dificultar muito a sua conversão. O desafio principal é você engajar esse público. E a apresentação importa muito, as perguntas e as mensagens questionadoras também. Elas tentarão reter a atenção e manter a conversa ativa com o seu lead ou cliente ativo ou inativo. E você pode estruturar um planejamento em níveis de mensagem, isso também ajuda muito. Você pode estabelecer mensagem 1, mensagem 2, mensagem 3, até entrar no funil. E aí você estabelece algumas métricas e alguns parâmetros de conversão. O atendimento, na verdade, começa, você pode estabelecer esse parâmetro, né, na mensagem 3, por exemplo. Antes disso, você está aquecendo e qualificando o lead ou o cliente de acordo com o que está acontecendo ali naquela conversa. Usa o SPIN, ele é fantástico, a metodologia é muito boa para perguntas iniciais, para construir a situação, para gerar curiosidade e relevância, reter o cliente mais um tempo, e dessa forma você mantém a conversa ativa. Com tudo isso, o principal é você estabelecer o relacionamento. E se você tiver uma comunicação bem feita, personalizada, você alcança o caminho do sucesso fácil, fácil, fácil. Escuta bastante o público, tenha lá uma forma ativa de audição, faça perguntas que sejam estratégicas e bem inteligentes. O ideal são perguntas abertas. Usa o método SPIN, procure estudar sobre o SPIN Selling, pois ele ajuda a você quebrar objeções latentes e dar o caminho de conversão para o cliente no momento certo. Porém, mesmo que o cliente não compre hoje, ele precisa ser acolhido e bem atendido. Às vezes, a compra não acontece naquele momento, mas ela acontecerá em breve, principalmente se você conduzir bem o processo e for marcante, conseguir ser marcante na comunicação estabelecida. Você pode também aumentar a consciência do seu público-alvo com prova social. Aqueles vídeos de clientes satisfeitos que você conseguiu, você pode utilizá-los nesse momento, ou depoimentos que eles possam ter te concedido. Procure segmentar o público e criar um conteúdo específico para cada perfil. Isso também o OLZap acaba te ajudando, porque ele tem categorias que você pode estabelecer para os textos que você começa a estruturar, para na hora das respostas serem mais claras, transparentes, efetivas e, de certa forma, já organizadas, né? Qualifique a mensagem e o discurso da sua marca. Use rapport, crie vínculos emocionais, compreenda a linguagem do cliente, gere empatia, crie conexão emocional e venda mais, claro. Olha, a venda, ela flui melhor quando a comunicação é eficaz e o cliente sente confiança. Não esqueça que as pessoas compram de quem elas gostam, conhecem e confiam. E é isso que você, com toda essa estrutura, vai acabar proporcionando que as pessoas gostem de você, que elas já te conheçam e que elas passem a confiar em você. E com isso você gera uma conexão emocional e acaba vendendo mais. Agora, na hora da conversão, feche no melhor ambiente que seja para o cliente, onde ele se sentir mais à vontade. O Omnichannel é sinal de conveniência para o cliente. Aí pode ser WhatsApp, site, loja física, loja virtual, com um pagamento rápido e seguro. O objetivo é evitar o inimigo número 1 da venda, do fechamento da venda, né, que é a desistência por atrito, por conta de algum ruído, alguma informação mal trabalhada, entendeu? Agora, é no pós-venda onde muita empresa perde o ouro que conquistou. E por descuido, algumas empresas não se atentam ao relacionamento necessário do pós-venda. Isso é uma pena, realmente. Acabam tendo que recuperar clientes insatisfeitos ou refazer todo o processo comercial para reativar os clientes que estão inativos, o que resulta no aumento de custos comerciais. Por isso, você pode procurar fazer o seguinte: tá? Estrutura seu CRM, acompanha o cliente, fideliza ele, peça a ele feedback, melhore seus processos e suas ofertas, mantenha o cliente sempre por perto, crie sempre campanhas, esteja sempre acompanhando todo o processo com ele. E eu reforço aqui que as pessoas
compram de quem elas gostam, conhecem e confiam. E assim elas também vão indicar. Você só não pode esquecer o seguinte, que as métricas, elas não são burocracia, elas são o mapa do dinheiro. Eu vou deixar aqui umas dicas de boas práticas para você. Separe o número do WhatsApp pessoal do número do comercial. Isso eu já tinha até falado lá no começo. Não mande áudio para o seu lead ou para o seu cliente sem a permissão dele. Evite abordar pessoas desconhecidas. Tenha na sua base só pessoas que permitiram estar ali, uma base opt-in. Não faça spam. Conquiste sua base de forma legítima, por afinidade. Isso é mais sustentável. Você cresce com mais legitimidade. Trate o seu cliente como um ativo intangível mais importante do seu negócio, porque sem ele, a empresa não existe. Uma outra dica importante durante a negociação: cuidado com as concessões exageradas, seja prudente nas concessões, porque concessões mal feitas podem fazer você perder o cliente num curto espaço de tempo. E o cliente com dúvida, dê no máximo 2 opções. Se puder, dá uma opção só, mas se não, dê no máximo 2. E conduza todo o processo de forma tranquila. Por exemplo, tá? Entendi, senhor, entendi. Você quer essa ou aquela, você quer esse produto ou aquele produto? Tem 2 opções. Ou então, olha, entendi sim, você prefere levar esse aqui? Então você já dá uma sugestão indicando, isso pode servir como um estímulo ao fechamento. Use o termo sim sucessivas vezes, porque isso reduz a resistência e aumenta a clareza no processo decisório. Já estamos chegando aqui no final, e como a gente está falando de WhatsApp, eu tenho que deixar uma dica muito importante. Siga rigorosamente as políticas de uso do WhatsApp. E para sua produtividade, entenda a regra de Pareto. 80% dos seus resultados podem ser obtidos com 20% dos melhores clientes da sua base. Esse é um princípio que a ênfase é focar no que dá resultado. Só toma cuidado com o seguinte, para não perder o foco e cometer equívoco. Uma outra informação é que pesquisas apontam que clientes insatisfeitos propagam normalmente a sua insatisfação para mais de 11 pessoas, ao passo que cliente satisfeito propaga a sua satisfação para, no máximo, 4 pessoas. Então, isso é bem desproporcional. O ideal é que nós tenhamos cada vez mais clientes satisfeitos e menos clientes insatisfeitos. Então, todo o esforço é em prol dessa razão. Trate o WhatsApp como um CRM. Implemente métodos necessários para que você consiga resultados mais duradouros e rentáveis. Segmente sua base de clientes ativos e inativos por etiqueta. Monitore a concorrência, a frequência, a compra e o comportamento do seu público-alvo. E para finalizar, conheça o WhatsApp. É uma ferramenta de integração com o WhatsApp para múltiplos atendentes. Isso ajuda a sua empresa a ter toda a operação de uma maneira muito mais fácil, organizada, mensurável e escalável. E não esqueça de deixar o like se você chegou até aqui, inscreva-se no YouTube, inscreva-se no Instagram, indique o vídeo para alguém que você acha que precisa dessas informações. O seu like vai fazer toda a diferença para o crescimento do nosso canal. Então não deixe de deixar o like.